Graça e paz, igreja querida, alegria neste dia poder nos encontrar mais uma vez e meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu gosto sempre de trazer à nossa memória que a palavra de Deus nos inspira, nos ensina, nos encoraja, nos exorta, fortalece a nossa fé e à medida que nós estudamos, que nós entendemos, essa palavra vai se tornando viva e vida em nossas vidas. Portanto, é uma alegria e um privilégio nosso estarmos estudando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós estamos vendo aqui o nascedouro, da igreja cristã, momento em que o povo se posiciona, onde os discípulos de Jesus se posicionam, se colocam como servos, se deixam ser usados e se deixam ser instrumentos nas mãos do Senhor, né? Então esse é o objetivo da igreja ainda hoje, meu e seu, de sermos instrumento nas mãos do Senhor, na força, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Então nós estamos no capítulo 4 de Atos. Nós vimos na semana passada a prisão de Pedro e de João, né? Eles estiveram diante do Sinédrio e ali eles foram presos, mas não havia motivos para condená-los e eles então precisaram ser soltos. E nós vamos ver então hoje, a partir do versículo 23, a postura da igreja. Então até agora nós vimos a ação de Pedro e de João indo para o templo, salvando, ou curando o coxo, sendo presos, falando com autoridade, pessoas sendo salvas, se convertendo. E hoje a gente vai ver o que estava acontecendo com a igreja enquanto estava acontecendo isso com Pedro e com João. Então nos diz assim, Atos 4, 23. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do seu filho, de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do seu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa palavra. Corações gratos, porque o Senhor tem falado conosco. A tua palavra, Senhor, nos edifica e nos fortalece, nos encoraja, alimenta a nossa fé. E nós queremos clamar, ó Deus, que o Senhor, por meio desta palavra, fale aos nossos corações. Vai tocando, ó Deus, em cada mente, Senhor, cada ouvido, dá unção do Senhor. Abra os nossos olhos para podermos enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para cada um e cada uma de nós. Fala conosco, ó Deus, edifique e fortalece a tua igreja. É a oração que fazemos e já agradecemos o nome santo e poderoso do Senhor.
Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. Estamos completando, né, 37 anos de vida e missão. Eu gosto muito desse slogan, né? Vida e missão. Qual é o objetivo da nossa igreja metodista? Gerar vida através do anúncio da palavra, e a nossa missão é o anúncio da palavra, né? A missão é a salvação das pessoas por meio da palavra, no poder, na autoridade do Espírito Santo. O texto que nós lemos, ele fala para nós o comportamento da igreja, a igreja que estava ali recém-nascida, né, ou recém-nascendo, ela estava nascendo ainda neste momento, diante de um momento muito difícil, que foi a prisão de Pedro e de João, por conta do benefício. Você se lembra aí na semana passada, eles foram presos e interrogados a propósito do benefício feito a um homem que há mais de 40 anos, né, estava ali na porta do templo mendigando. Eles fizeram bem, curaram aquele homem e aí foram interrogados por conta do benefício feito não no nome deles, não pelo poder deles, mas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E nós falamos muito isso, na questão da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. E nós precisamos fazer isso na nossa mente sempre. Há poder, há autoridade no nome de Jesus. E esse poder, essa autoridade se valem hoje para nós por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí o texto diz para nós que eles foram soltos. E agora, né? O que a gente faz? Vamos ficar com medo? Trazendo à nossa memória que eles receberam várias ameaças. As autoridades não queriam mais vê-los por ali e muito menos que eles continuassem praticando cura ou que eles continuassem fazendo qualquer outra ação no nome de Jesus. Então, para as autoridades, o nome de Jesus era uma ameaça, porque o nome de Jesus se mostrava um nome poderoso e havia um confronto aí de interesses pelo poder. As autoridades não poderiam aceitar que houvesse um outro nome e o pior, que esse nome fosse poderoso, né? Então a gente vai ver que eles são ameaçados e ao sair da sua prisão, eles vão se encontrar com a igreja, eles vão para a igreja. Percebam a importância da comunhão, a importância do papel da igreja. Como igreja metodista em Monte Belo, nós temos vivenciado isso nestes últimos tempos. Não só a nossa igreja, eu creio que a igreja cristã, a igreja evangélica tem vivenciado isso nesses últimos tempos. Nós vivemos tempos, situação de pandemia, de reclusão, de não podermos estar juntos e juntas, que nós ficamos, e agora, o que vamos fazer? E nós encontramos uma forma de passarmos juntos por essa situação, que é a igreja estar unida, ainda que fisicamente distanciada. A igreja está unida em oração. A igreja, ela passa pelas diversas situações ao longo dos séculos, quando ela permanece unida em oração. Esse é o nosso propósito e é dessa forma, unidos e unidas em oração, igreja unida em oração, ela vai passar por todos os desafios que cada tempo apresenta para ela. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, como já houveram outros momentos históricos de pandemia, mas já houve outros momentos de guerra, há lugares no nosso mundo que hoje há perseguição, há ameaças, e como a igreja enfrenta tudo isso? Em oração. Meu irmão e minha irmã, nós enfrentamos as nossas lutas diárias e constantes, e a palavra do Senhor vai dizer para nós, lá na carta aos Romanos, que por amor de ti, ou por amor ao Senhor, somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, a nossa luta é constante. Todos os dias e o dia todo estamos lutando, devemos estar em oração, lutando.
Salmo primeiro vai dizer assim que nós devemos ter a nossa mente o tempo todo, né, meditando na sua lei de dia e de noite, meditando nessa palavra de dia e de noite, para nos mantermos fortes e poder superar as adversidades diárias e constantes que nós enfrentamos. E aí o texto fala para nós que eles procuram a igreja, procuram os irmãos que estavam reunidos, né? Contam aquilo que havia acontecido, e aqui a gente percebe algo muito importante, é nós termos o apoio dos nossos irmãos. Eu sempre uso com vocês, né, uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra suporte, né? Então eles saíram da cadeia, da prisão, foram buscar o suporte dos irmãos e as irmãs que já estavam ali sendo o suporte para eles, né? Sendo ali a segurança deles, o apoio deles. E é importante nos momentos das nossas lutas, nós sabermos que nós podemos contar com os irmãos e irmãs. Nós tivemos tempos aqui em famílias da nossa igreja que enfrentaram pandemia, que enfrentaram a Covid, que foram infectadas. A igreja esteve presente em oração. Nós tivemos famílias da nossa igreja que tiveram outros problemas de saúde e estão vencendo porque a igreja continua em oração. A igreja se coloca em oração quando a gente é desempregada, quando a gente é enferma, quando há enfermidade da alma, quando há enfermidade física, quando há enfermidade emocional. A igreja está em oração. A igreja permanece em oração. Por isso a igreja consegue ser o apoio do irmão e a irmã que está necessitando. Por isso você, meu irmão e minha irmã, quando passa por uma dificuldade, por um momento difícil, você fala assim: pastora, coloca essa situação no grupo da igreja, no grupo de oração. E nós temos uma igreja que ora. Quando falece alguém da nossa família e a dor é tão destruidora, avassaladora do nosso coração. E nós falamos assim: igreja, ore por nós que está difícil, está doendo. E a igreja então se coloca em oração. E a igreja é o suporte do irmão e da irmã. Louvado seja o Deus pela vida da igreja, uma igreja que ora e faz a diferença na vida dos irmãos e irmãs. Primeira coisa que eles fazem quando eles saem da prisão é procurar os irmãos e as irmãs ali e contar aquilo que havia acontecido. Olha, aconteceu isso comigo, a gente precisa de oração agora. A oração ali, eu creio que foi uma oração de gratidão, porque eles saíram da prisão ilesos, ainda que com ameaças, mas também uma oração de renovo. E a gente vai ver que houve esse renovo. E aí nós precisamos aprender, nos momentos de luta, quando a gente sai daquele momento, buscar Deus em oração, para agradecer, porque aquele momento acabou, e esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele vai acabar também, porque a palavra de Deus diz assim que há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, mas há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. Por isso esse tempo que nós estamos passando de enfermidade, de pandemia, vai passar. Mas a forma como nós vamos nos portar depois que passar esse momento é que faz a diferença. Quando passou aquele momento, eles procuram a igreja, eles procuram o corpo de Cristo, eles procuram a comunhão para ali agradecer porque passou. Foi um momento difícil, mas passou. E agora nós precisamos de um renovo da graça de Deus para enfrentarmos os novos tempos que virão. Talvez a gente tenha um tempo de bonança, talvez a gente tenha um tempo de calmaria, mas a gente pode depois enfrentar um novo tempo de dificuldade. Por isso a importância de nos renovarmos na graça e na unção do nosso Deus. Então eles procuram a igreja e os irmãos ouvindo aquele testemunho, chorando com eles por aquilo que eles passaram. Esse papel da igreja, chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Então eles unânime ouvindo isso, sabe o que eles fizeram? Levantaram a voz e eles adoraram a Deus. A gente vê que é uma oração de adoração, reconhecendo quem Deus é. A oração foi assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos
imaginaram coisas vãs. Então eles vão dizer assim: tu és soberano, Senhor. Nada disso que está acontecendo é novidade. Nada disso que está acontecendo é surpresa, porque a tua palavra já nos dizia isso. Nós já sabíamos por boca do teu servo, por boca de Davi, e a gente vai ver lá no Salmo, né? O Salmo de número 146, o Salmo de número 118, são salmos que vão trazendo a nossa memória. O Salmo de número 2 vai falando para nós que o ungido do Senhor viria e que se levantariam contra ele as autoridades. Então, meu irmão e minha irmã, nós que somos conhecedores e conhecedoras da palavra do Senhor, precisamos ter a nossa mente que nada disso é novidade, e que nada acontece sem que seja da vontade de Deus. E eles reconhecem isso, né? O Senhor já falou, né, que contra o ungido do Senhor se levantariam as autoridades, está no versículo 26, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com eles e gentios e até o povo de Israel, que é o povo que conhecia a palavra de Deus. E aqui a gente vê um perigo muito grande que nós vemos ainda hoje, pessoas que conhecem a palavra de Deus aqui na mente, pessoas que estudam, pessoas que sabem, mas que na prática acabam que não colocando em prática a palavra de Deus, ou não permitem que essa palavra saia da mente e desça para o coração. Que a palavra deixe de ser apenas um conhecimento e passe a ser uma prática de fé. Esse é o desafio para nós hoje. Nós sabemos textos bíblicos, conhecemos a história, sabemos versículos de cor, mas até que ponto esse conhecimento da palavra está descendo para o nosso coração e gerando vida em nós, e ao descer da mente para o coração, tem saído pela nossa boca como palavra de vida. E esse é o desafio para nós, meu irmão e minha irmã, de conhecermos sim essa palavra, mas deixar que ela desça para o nosso coração e ali ela enraize e gere fé e saia pela nossa boca como uma palavra de fé proferida. Essa é a dinâmica da palavra de Deus. Esses homens e mulheres que estão aqui orando, essa igreja no nascedouro, ela está orando e ela está trazendo à memória aquilo que ela já conhecia da palavra de Deus no Antigo Testamento, os salmos que ela conhecia, agora ela está vivendo na prática. Esse é o desafio nosso como igreja, a palavra que nós já conhecemos, torná-la prática na nossa vida cotidiana, na vida de oração, na vida de ação, por meio do evangelho e da prática do Senhor Jesus. E aí eles colocam assim: todas as coisas já estavam determinadas. Nós precisamos entender que nada acontece sem que seja da preficiência aqui de Deus, né? Ele vai usar exatamente essa palavra, né? Sem que fosse já determinada por Deus. Nada aconteceu por acaso, mas tudo que tem acontecido, Deus tem permitido, né? A vontade permissiva de Deus. Deus tem permitido que isso acontece, ou que isso acontecesse. Não que fosse, então Deus planejou uma pandemia, não. Muitas coisas acontecem nesse mundo por consequência do pecado da humanidade, mas Deus permite para que a gente possa voltar no eixo, né? Para que a gente possa reconhecer o nosso pecado e assim estarmos nos convertendo constantemente. Precisamos de uma conversão constante, diariamente. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa o pecado do teu povo, perdoa o pecado da tua igreja. Nós vemos aqui que o povo de Israel se juntou ali com Herodes e com Pilatos, né? Às vezes a igreja de Cristo, e eu não estou falando da nossa igreja exclusiva não, mas a igreja de Cristo espalhada no mundo, muitas vezes peca ao não ser praticante da palavra de Deus, ao não ser anunciadora de salvação. E nós precisamos vigiar, precisamos pedir perdão. Você conhece o texto da palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, confessar e se arrepender dos seus pecados. Nós somos esse povo que se chama pelo nome de Jesus. Nós somos o povo cristão. Nós somos esse povo que precisa confessar e se arrepender e se voltar dos seus maus caminhos constantemente, porque a nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa, né?
E aí eles terminam a oração dizendo assim: agora, Senhor, nós passamos por isso, Senhor, e agora, Senhor, é bom a gente trazer essa memória agora. É tipo assim, agora é uma nova situação, agora é uma nova ação, agora a coisa mudou. Agora, Senhor, 29, versículo 29. Olha para as suas ameaças, Senhor, olha para as ameaças que nós estamos sofrendo. Talvez aqui nós pudéssemos dizer assim: Senhor, hoje, dia 19 de agosto de 2020, olha, Senhor, para as afrontas que a tua igreja tem sofrido. Muitos e muitas estão dizendo: a igreja não tem fé, por que não sai às ruas? E nós temos visto as estatísticas de que o número muito grande de igrejas se tornou aí um grande foco de proliferação da enfermidade, da Covid, por conta do ajuntamento. E nós ficamos numa situação delicada que nós precisamos ter muita sabedoria de sermos servos e servas do Senhor, mas ao mesmo tempo de ter a sabedoria de não nos expormos diante das afrontas que estão chegando para nós. Então nós podemos dizer a mesma palavra: agora, Senhor, Senhor Jesus, agora, no dia 19 de agosto de 2020, Senhor, olha para as ameaças que estão sendo levantadas contra a tua igreja. Olha para as afrontas que estão sendo feitas contra a tua igreja e tem misericórdia de nós, né? Eles vão dizer assim: olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Aleluia! A gente pensa assim: poxa, agora eles foram presos, né? Eles vão dar um tempo, vão ser mais discretos. Não, eles estão pedindo mais poder, mais coragem, mais ousadia, mais determinação, mais ânimo, mais força, mais autoridade. Meu irmão e minha irmã, assim nós devemos sair desse momento, assim nós devemos passar por esse momento, e quando voltarmos para a igreja, nós devemos orar reconhecendo a autoridade, o poder do Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, agora concede à tua igreja mais poder, mais autoridade, mais ousadia, mais coragem, mais força, mais determinação, mais amor, mais conhecimento da tua palavra, Senhor. Agora nós queremos ir com força total, a gente quer ir com tudo, anunciar a tua palavra. É o que eles pediram: anunciar a tua palavra com intrepidez, com coragem. Louvado seja o nome do Senhor, porque é assim que a igreja do Senhor deve sair dessa situação. Amém, igreja? Agora, Senhor, concede para a tua igreja toda essa coragem e ousadia, para que ao sairmos dessa situação possamos estar cheios e cheias do poder e da graça e da unção e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Assim nós devemos sair. Enquanto estendes a mão, que haja cura, que haja sinais e prodígios, que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, adorado, divulgado, proclamado. É para isso que nós estamos aqui como igreja. O papel da igreja, uma igreja que ora, é uma igreja cheia de poder e autoridade. Assim nós devemos ser, continuar sendo, porque eu creio que já somos como igreja do Senhor Jesus, mas certamente continuaremos ser e ainda mais renovados. Sabe por quê? Porque diz a palavra assim, que quando eles proferiram essa oração, quando eles adoraram ao Senhor e pediram força para continuar a caminhada, sabe o que aconteceu, igreja? Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aleluia, glória a Deus. Quando a igreja ora, o Senhor vem, o poder desce sobre nós, a unção do Senhor vem sobre a vida da igreja. Quando a igreja ora, desce poder, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus é desafiada a orar. Ore, meu irmão e minha irmã, não cesse de orar. Igreja Metodista em Monte Belo, você que faz parte dessa igreja, você que não faz parte dessa igreja especificamente, mas faz parte da igreja de Cristo, ore sem cessar, né?
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E para terminar aqui, né, a gente percebe que a igreja cheia do Espírito Santo, ela não fica voltada para si mesma, mas ela sai para anunciar com intrepidez, com coragem, com ousadia, com determinação, com amor a palavra de Deus. Assim somos nós e continuaremos a ser uma igreja que ora, uma igreja que é cheia do Espírito Santo para anunciar a palavra de salvação com coragem e ousadia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a Igreja Metodista em Monte Belo. Parabéns, igreja, pelo seu dia. Que Deus continue fortalecendo e sustentando esta igreja em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho, corações gratos por este tempo precioso na tua presença. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos encoraja, nos enche de esperança, de fé, de força, de determinação para continuarmos a nossa caminhada, na certeza, Deus, de que este tempo vai passar, ó Pai, e o Senhor, ó Deus, tem sido nosso sustento, vai continuar nos dando força e coragem para levantarmos essa situação ainda mais animados, ainda mais encorajados, ainda mais fortalecidos como corpo de Cristo. Senhor, continue sustentando a tua igreja. Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida e missão. Obrigada, Senhor, por mais um ano firmada na fé. Obrigada, Senhor, porque por meio da tua palavra que essa igreja tem se fortalecido e alimentado a fé e anunciado salvação, e muitas pessoas têm sido alcançadas, muitas vidas têm sido transformadas, e nós cremos, ó Deus, que ao passarmos por este período de pandemia, vamos, ó Deus, mais uma vez orar, assim como a tua igreja fez lá no Atos dos Apóstolos. Vamos, ó Deus, ser cheios do Espírito Santo mais uma vez, nos renovando, nos fortalecendo para anunciarmos palavras de salvação, e a sua igreja vai crescer ainda mais para o louvor da tua glória, no poder que há no nome de Jesus. Nós, ó Deus, te agradecemos por cada lar, por cada família que aqui já passou, aqueles que aqui já passaram, aqueles que ainda virão, aqueles que estão aqui hoje. Nós te louvamos por cada lar, clamamos a tua bênção, clamamos uma unção de cura, Senhor, que o Senhor continue fazendo sinais, prodígios e maravilhas como o Senhor tem feito, ó Deus, na vida da tua igreja. Queremos pedir a tua bênção sobre os enfermos, sobre aqueles que carecem do toque da tua graça, sobre as famílias enlutadas. Senhor amado, tem misericórdia do nosso país. Mais de 100.000 pessoas já morreram. Nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. Consola as famílias enlutadas e vai trazendo cura, Senhor. Abençoe, ó Deus, as vacinas que estão sendo feitas, que elas possam ser disponibilizadas o mais rápido possível, que haja cura no meio do teu povo, que haja da tua unção e que haja cura, Senhor, da alma, em nome de Jesus, Pai. Abençoe as famílias enlutadas pela Covid, mas também as famílias enlutadas por tantas outras enfermidades. Ó Deus, queremos pedir pela família da Eva, mais uma vez, continue consolando esta família, Senhor. Também clamamos pelos aqueles que estão hospitalizados, como é a vida do Val. Cuida dele, Senhor, prepara o dia e a hora da cirurgia, e que seja o Senhor, com a tua mão de poder, operando na vida dele. Abençoe aqueles que já passaram por cirurgia, traz, ó Deus, a recuperação plena. Abençoe, Deus, a vida da Helenice, traz a ela a cura, Senhor. Restaura a saúde da tua filha, restaura o fôlego dela, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da Luísa, continue restaurando a cada dia. Ó Deus, nós louvamos o teu nome por grande obra que o Senhor tem feito na vida da Luísa. Continue sustentando ela e toda a sua casa. Abençoa, Senhor, eu te peço também a vida do Cleison, Senhor. Continue restaurando completamente, ó Deus, a cura na vida dele. Ó Deus, restabelece plenamente, Senhor, os movimentos do seu braço. Que haja, Senhor, uma cura plena e completa. Senhor, continue abençoando a família da Fernanda, restaurando plenamente, as demais famílias que passaram por enfermidade, famílias que passam agora, nesse tempo, por enfermidades emocionais. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece, que o teu Espírito Santo toque nos corações, nas mentes, que haja cura do emocional, do psicológico.
cada família, Senhor, que sofre junto com os enfermos, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria, discernimento, a graça, Senhor, a fé, a coragem, a ousadia neste tempo, ó Deus, para vencer, ó Deus, todas essas dificuldades. Pai, continua caminhando com a Tua igreja, recebe o nosso louvor, que a Tua igreja, Senhor, continue sendo, ó Deus, como uma igreja lá de Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia de ousadia, de coragem, de fé, uma igreja unânime em oração, e que ela possa, Senhor, continuar ao longo dos anos, sendo essa igreja que proclama a salvação, essa igreja que anuncia o poder que há no nome de Jesus, uma igreja que ora, uma igreja que se ajuda, uma igreja que treme no mover do Espírito Santo. Senhor, continue caminhando com todas as famílias, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão e dispensa sobre nós a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, meu irmão e minha irmã, seja com o teu lar, que essa bênção seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém e amém.